Olá, meus queridos, muito boa noite. Bora começar nossa aula de número 33. Quero que todo mundo abra a apostila lá na parte de Química Orgânica e nós estamos falando sobre funções orgânicas, tá? Gente, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês estão lembrados da nossa última aula, né? Nós falamos no primeiro bloco a respeito de uma função orgânica chamada hidrocarboneto, não é? Vamos fazer primeiro uma revisão para lembrar os principais conceitos aqui. Pode ser? Primeiro, gente, hidrocarboneto era caracterizado por só ter quais elementos químicos? Só carbonos e hidrogênios, não é? Só C e H. Excelente. E aí depois o que nós falamos, pessoal? Olha para cá. Quando você introduzisse novos átomos na sua cadeia, átomos diferentes de carbono e hidrogênio, você teria outras funções orgânicas, não é? Por exemplo, pessoal, vamos lá. Quais funções que a gente aprendeu aqui? Bom, a primeira delas que nós aprendemos foi a função conhecida pelo nome do que, gente? De aleto orgânico, não é? O nome de aleto orgânico. Vocês estão lembrados que era um aleto orgânico, gente? Era um composto derivado de um hidrocarboneto que tinha uma substituição, não é? Imagine um hidrocarboneto, que eu vou tirar um hidrogênio e trocar por um elemento da família 7A, trocar por um halogênio. Nesse caso, nós teríamos o que, gente? Um aleto orgânico, não é? Lembrando, os elementos da 7A são quais, gente? Flúor, cloro, bromo e iodo. Então isso nós teríamos um aleto orgânico. Tá claro para vocês? E aí nós falamos ainda, gente, de mais três funções, não é? Falamos da função álcool, falamos da função enol e falamos também da função fenol. Vocês estão lembrados? Vamos recordar o que era cada um? Vamos lá? Gente, quando que eu tinha um álcool? Primeiro, o que esses três têm em comum? O mesmo grupo funcional, que é o OH, né? Como é que a gente chamava esse OH, gente? Hidroxila, não é? Então os três são hidroxilados. A diferença é a quem que essa hidroxila está conectada. Se a hidroxila estiver conectada a um carbono saturado, isto é, um carbono que só faça simples ligações, a gente tem um álcool. Agora, se você tiver um carbono insaturado conectado ao OH, a gente tem um exemplo de enol. E quando nós temos um anel aromático, tá? Conectado ao OH, a gente tem um fenol. Tudo bem? Eram as três funções. Agora eu quero ver se você lembra da importância. Porque, gente, como eu disse para vocês, o importante era você saber por que a gente tem essa diferenciação. Vamos lembrar? Gente, qual que é a diferença de um álcool para um enol? Para começo de conversa, qual dos dois é instável? O álcool ou o enol? O enol, não é? Por que o enol era instável? Lembra disso daqui, gente? Lembra do fenômeno chamado de tautomeria? O oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele puxava o elétron para ele e mandava de brinde esse hidrogênio para cá, se transformando numa outra forma, né? No seu tautômero. E como que era o tautômero, gente? Sempre uma carbonila, C-O, alguma coisa. Podia ser um aldeído ou uma cetona. É assim que era o tautômero dele. Então lembra que enóis eram instáveis, não é? Esse fenômeno é conhecido pelo nome de tautomeria, ok? Então a diferença de um álcool para um enol é que enóis sofriam tautomeria, álcoois não. Tudo bem? Agora vamos lá, pessoal. E os fenóis? Por que eles eram considerados uma outra função? O que eles tinham? Vamos lembrar? Gente, essa função aqui tinha um caráter ácido bem pronunciado na química orgânica. Lembra como? Gente, esse cara aqui era capaz de se ionizar em água. Ele era capaz de liberar H+ dentro da água, não é? E justamente por conta disso, ele era uma outra função. Justamente por conta do seu caráter, o que, gente? Ácido, não é? Caráter ácido. Lembrando quanto que valia mais ou menos o Ka desses caras? Era da ordem de quanto, gente? 10 a menos 10. É um valor pequeno? É um valor muito pequeno, mas eu vou te contar uma coisa. Para química orgânica, esse é o segundo maior valor que pode ter. O segundo maior. Por isso que esses caras aqui são os ácidos que estão em segundo lugar em escala de força em toda a química orgânica. Tudo bem? Só perde para qual função? Ácido carboxílico, obviamente, não é só perde para ácido carboxílico. Tá claro para vocês? Sim, agora calma que eu quero te fazer perguntas. Gente, eu falei para vocês do meu foco nas aulas de funções e eu disse bem claramente para vocês o seguinte: meu foco não é aprender a dar nome, não é montar fórmula só, é entender as propriedades de cada um, não é? Então, gente, o que eu quero que você lembre aqui comigo? Cara, como que eu posso falar sobre propriedades desses caras aqui? Vamos começar falando desse daqui de cima? Vamos lá? Gente, esse primeiro aqui é um hidrocarboneto, né? Todos os hidrocarbonetos, sem exceção, eles sempre eram o quê, pessoal? Apolares, não é? E devido ao fato deles serem apolares, eles realizavam qual interação intermolecular, gente? Aquela que a gente chamava de dipolo induzido. Gente, dipolo induzido é uma interação forte ou fraca?
Fraca, não é? Qual é a consequência disso, pessoal? A consequência é que esses caras vão ter sempre um ponto de ebulição muito pequeno. Eles são muito voláteis, é uma interação fraca, tá? Esses caras são um pouco densos, eles não são solúveis em água, tudo por conta dessa característica. E aí eu falei bem assim para vocês, quando a gente introduzia um grupo funcional, a gente afetava essa polaridade, não é? Qualquer grupo que você colocar, a molécula se torna polar, tudo bem? Ela vai aumentar a sua polaridade. Por exemplo, gente, a partir do momento que eu coloquei um halogênio nessa cadeia, né? Se eu coloco um halogênio, o que vai acontecer? Você lembra que o X é um elemento da 7A, ele é delta menos, o carbono vai ser delta mais, ela acaba de se tornar o que, gente? Polar. Só que esse tipo de molécula não consegue fazer ligação de hidrogênio. Esse tipo de molécula realizaria o que, gente? O famoso dipolo-dipolo, ou dipolo permanente. Por isso que quando a gente compara um aleto com um respectivo hidrocarboneto, ele sempre vai ter ponto de ebulição mais alto. Tá claro para vocês? Por conta das forças serem mais intensas. Agora eu tenho que te perguntar, criatura. Eu quero que você olhe para o álcool, quero que você olhe para o enol e quero que você olhe para o fenol. O que os três têm em comum? A hidroxila, não é? E se esses caras têm hidroxila, que tipo de interação que esse cara é capaz de fazer? Ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio, não é? Moral da história, gente, quem fazia ponte de hidrogênio, que acontece com esses três aqui, vai ter o ponto de ebulição mais elevado, vai ter uma maior solubilidade em água. Tudo isso está associado a quê, gente? A sua estrutura, não é? Então, na aula de hoje, o que a gente vai falar? Das demais funções orgânicas. E eu não menti, na aula de hoje nós vamos falar de todas as outras que faltaram, tá? A gente vai até a função, se eu não me engano, de número 21, ok? Todas as que faltaram aqui. Então, ó, aqui foi até a quarta, tudo bem? Vamos para a quinta função. Vamos falar aqui agora de ácido carboxílico, beleza? Pega no seu material aí, gente. Ácido carboxílico é a função de número 5, beleza? Vamos lá. Vamos lá? Meus lindos, prestem atenção, fazendo um favor. Olha pra cá, everybody, tá? Gente, vamos falar um pouquinho sobre ácido carboxílico, né? Em primeiro lugar, como que é um ácido carboxílico, gente? Ele tem um grupo funcional só dele, né? É aquele que a gente chama de carboxila. Lembra? RC-OOH, não é? Gente, esse C-OOH a gente chama na química de carboxila. É a fusão de uma carbonila, que é o C-O, com a hidroxila, que é o OH, não é? Agora, gente, essa função aqui tem uma característica muito marcante. Lê o nome dela, qual que é? Ácido carboxílico, não é? Isso quer dizer que esse cara tem caráter o quê, gente? Ácido. Em outras palavras, quando você põe esse cara na água, ele é capaz de se ionizar, não é? E como é que ele ioniza? Gente, esse hidrogênio sai na forma de H+, e o oxigênio rouba o elétron dele. Dessa forma, esse cara se associa com a água. Gente, o que dá a associação do próton com a água? Fala pra mim. Qual fórmula que dá? H2O mais H+, gente? H3O+, não é? O famoso hidrônio. E ainda sobra pra gente quem, pessoal? Esse íon aqui, ó, que a gente chama na química de carboxilato, que é o RC-OO-. Tudo bem? Esse íon aqui, vou escrever pra você o nome, tá? A gente chama de carboxilato, ok? Carboxilato. Agora, gente, eu quero contar uma coisa pra vocês. Gente, esses caras que estão aqui, eles se estabilizam por ressonância, tá? Deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu vi que muito aluno ficou com dúvida na hora de fazer exercício. Eu percebi pelas dúvidas no plantão que eu fiz, tá? Gente, quanto mais estrutura de ressonância uma molécula tiver, mais estável ela é. Você entende? Quanto mais formas canônicas ela tiver, mais estável ela vai ser. Por exemplo, quando você olha para essa molécula que está aqui, na verdade para esse íon que está aqui, né? Você percebe, gente, que a carga negativa está aqui embaixo e em cima está a dupla, concorda? Mas não poderia também ser o contrário? Gente, não poderia ser a dupla aqui embaixo e a carga no oxigênio de cima? Portanto, o que eu posso dizer para você? Gente, na verdade, qual das duas formas vai existir? Nenhuma das duas. O que existe é uma fusão das duas, um híbrido das duas. De modo que eu posso dizer para você, tá? O seguinte, pessoal, que essa carga negativa, ela está distribuída de forma homogênea entre os dois oxigênios. Tá claro para todo mundo, sim ou não? De boa? Então fechou. Ele é estabilizado por ressonância. Agora, galera, eu vou te falar uma coisa. Como é que a gente dá nome para um ácido carboxílico? Já vou falar para vocês. Agora, uma coisa eu tenho que comentar. Gente, esse cara tem caráter ácido, né? Qual é a ordem de grandeza da sua força? Gente, o Ka deles é de aproximadamente 10 a menos 5, tá? Então, ó, 10 a menos 5 é um valor grande ou pequeno, gente?
pequeno, 10 a menos 5 é pequeno, não é? Mas é 100 mil vezes maior do que aquele, concorda? O fenol que eu te falei que era a segunda coisa mais forte que tinha, ele tinha Ka da ordem de 10 a menos 10. Esse daqui é 10 a menos 5, 100 mil vezes maior. Por isso que eu posso falar que essa daqui, sem sombra de dúvidas, é a função de maior caráter ácido de toda a orgânica. Tudo bem? Esse cara que tá aqui. Agora, gente, como é que eu dou nome para eles? Né? É muito fácil. O nome de um ácido carboxílico vai ser dado assim, ó. Você coloca ácido, nananã e termina o nome com oico. Metanóico, propanóico, butanóico, pentanóico. E aí criatividade, vai de acordo com a cadeia que tem. Então vamos fazer o seguinte, enquanto eu passo as cadeias do quadro, eu quero que você tente dar nome para eles. Tudo bem? No primeiro caso, selecione a cadeia principal, tá? Selecione para você poder dar nome para ela. Beleza? Vamos lá, ó. Vou seguir os exemplos do seu material. Vamos lá? Gente, eu vou fazer com vocês aqui, tá? Para vocês entenderem como é que funciona, beleza? Eu quero saber uma coisa para começar, gente. Essa primeira cadeia que você tá vendo aqui, né? Esse cara que vocês estão vendo tem cadeia normal ou ramificada? Ramificada, não é? Agora me conta uma coisa, gente, eu vou ter que selecionar a cadeia principal, não é? A gente vai dar preferência para quem aqui? Para o grupo funcional, não é? Então, primeira coisa que eu preciso falar para vocês. Gente, eu sei que eu estou estudando função orgânica, não é? Só que, gente, a primeira coisa que você faz é identificar a função. Eu sei que todo mundo aqui é ácido carboxílico, não é? Mas tente entender por quê. O que todos os exemplos têm em comum, gente? Esse tal de COOH. Todo mundo reparou? COOH, COOH. Esse daqui também, ó, COOH. Todos eles são ácidos carboxílicos, não são? Vamos selecionar a cadeia principal desse primeiro? Começa pelo COOH, não é? Então, vamos lá. Presta atenção aqui, tá? Gente, eu vou começar daqui. Tudo bem? Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Chegamos no carbono terciário, não é? O que a gente aprendeu na última aula? Eu tenho que descartar o menor pedaço, não é? Quem que é o menor pedaço em relação a ele? É o da esquerda ou de baixo? É o da esquerda. Então, nessa cadeia que está aqui, você tem que descartar esse pedaço. Descarta. Então, a cadeia principal é aquela que faz uma curvinha para baixo, que vocês estão vendo aqui. Essa é a nossa cadeia principal. Tudo bem? Então, agora a gente vai dar nome para ele. Todo ácido começa o nome com o quê, gente? Com ácido. Então, vou escrever aqui, ó. Ácido, ácido. Agora eu vou para os radicais. Vamos lá? Aonde que a gente tem um radical, gente? Vou ter que enumerar, né? Eu enumero de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo por conta do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em que posição que está o metil? 4. Então vai ácido o que, gente? 4-metil, não é? 4-metil. Agora o nome da cadeia principal. Vamos lá? Quantos carbonos ela tem, gente? 6, não é? 6 é o que, gente? X, não é? Tipo de ligação entre os carbonos. Simples, a gente coloca an, não é? E para falar que é um ácido carboxílico, a gente termina em oico. Então o nome desse cara vai ser ácido 4-metil hexanoico. Esse é o nome dele. Tudo bem? Desse jeito que tá aqui. Gente, alguma pergunta? De boa? Então agora a gente vai pro próximo, né? Vamos para a letra B de bola. De novo, é um ácido porque tem C dupla O, OH, não é? Agora, gente, essa cadeia da letra B é uma cadeia normal ou ramificada? É o quê? Normal, é uma cadeia normal, não é? Então o nome dele é direto, certo ou não? O nome é direto. Vamos escrever aqui, ó. Ácido, ácido. Agora vai, me ajuda. Quantos carbonos tem? 3. 3 carbonos é o que, gente? Prop, não é? Tipo de ligação entre os carbonos. Opa, tem uma dupla, não tem? Como é que eu indico? Em, coloco em, e o final para dizer que é um ácido carboxílico, a gente termina o nome com o que, pessoal? Com oico, né? Então o nome dele é ácido propenoico. Professor, mas eu não tinha que indicar a posição dessa dupla? Gente, claro que não, não tem outra posição.
Claro que tem, professor. Podia pôr aqui. Ah, é? Então você acabou de criar um fenômeno na química. Se puser a dupla aqui, esse carbono fica fazendo 5 ligações. Isso não existe, né? Então a única posição possível é nessa daqui. Então é por isso que no nome a gente não coloca prop-2-enoico. A gente coloca propenoico apenas, tá? Detalhe, esse ácido que vocês estão vendo aqui é conhecido por um apelido, tá? Ele é conhecido pelo apelido de ácido acrílico. E é justamente esse cara aqui que dá origem ao material que a gente usa na forma de polímero chamado acrílico. É ele que substitui o vidro. Sabe aqueles copinhos de acrílico e coisa do tipo? Tá? Eles originam desse cara que tá aqui. Esse daqui é o nosso composto original. Tudo bem? Gente, alguma dúvida? Não? Agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Letra C, né? Ô, gente, me diz uma coisa. Você sabe que ele é um ácido porque tem o COOH. Então vou escrever assim, ó. Ácido. Tudo bem? Ácido. Agora, gente, é o ácido de quem? Quem que é esse cara aqui que todo mundo conhece? É o benzeno, não é? Então vou contar para vocês o nome dele. O nome do ácido do benzeno, sabe qual que é? Ácido benzoico. Esse é o nome dele. Tudo bem? Ácido benzoico. É o ácido do benzeno. Ácido benzoico. Ok? Agora, tinha um outro nome que você poderia dar também, tá? Qual que seria o outro nome para ele, gente? Eu vou te falar. O outro nome que você poderia dar para ele é se você tomasse como cadeia principal apenas o que, gente? Isso daqui. Gente, como é que se chamaria o ácido de um carbono só? Um carbono é met, então seria ácido metanoico, não é? Mas é o metanoico conectado a esse radical. Quando o benzeno vira um radical, qual que é o nome dele mesmo? É benzil ou fenil? Fenil, então seria qual, gente? O ácido fenil, né? Ácido fenil metanoico, tudo bem? Ácido fenil metanoico, esse seria o nome dele. Tudo bem? Gente, alguma pergunta até aqui? Nenhuminha? Tudo lindo? Ok? Então agora eu vou fazer o seguinte, enquanto eu apago o quadro lá, você vai fazer a letra D de dado. Pode ser? Ele é um pouquinho diferente dos anteriores. Bom trabalho, pode fazer. Não, quero você na foto. Foi? Não, você tá tampando o nome. Tá bom. Hannah. Sarley. O diário de Anna Surley. Como é que é o negócio? Nunca mais vai sair isso, Rui. Surley Anna. O chat GPT sabe que você é assim na sala de aula? Claro. Você viu? Ele sabe quem é o professor Rui, dando aula há mais de 10 anos. Você viu? Que achou? Vamos lá, D. Gente, dá nome pra esse cara aí. Ah, Roberto. Não, né? Vamos lá, bonitinhos, para começo de conversa eu tenho uma perguntinha para te fazer, olha para cá fazendo um favor, tá? Ô, gente, quando você olha para esse cara aqui, você percebe que ele é um ácido carboxílico, não é? Mas não é um ácido igual aos anteriores, por quê? Esse cara tem quantas carboxilas? 2, não é? Então esse cara não é um ácido monocarboxílico, ele é um ácido o quê, gente? Dicarboxílico. Esse cara não libera 1H+ na água, ele libera o quê, gente? 2H+ na água. Tá claro pra vocês? Cada carboxila se ioniza uma vez. Agora deixa eu te falar uma coisa, como que é o nome dele? Bom, vamos começar assim, todo ácido a gente começa escrevendo o quê? Ácido, não é? Ácido. Agora vamos lá, gente, você concorda comigo que a cadeia é uma cadeia normal, né? Não tem ramificação, ok ou não? Então vai lá, ó, ácido o quê? 3 carbonos é? Prop, ótimo. Tipo de ligação entre eles é simples, não é? O que eu ponho? E o final agora que vem o detalhe, né? Se ele fosse um ácido normal, a gente chamaria de oico, não é? Mas ele tem 2 carboxilas, então o que a gente põe? Dioico, não é? Então no final tem que ter o nome o que, gente? Dioico. Só que tem um pequeno porém. Lembra da língua portuguesa? Gente, ela não gosta disso daqui, ó. N com D. Então a gente tem que pôr uma vogal. Você acha que é AO? Você conhece propana ou propano? Propano, né? Então o nome dele é ácido o quê, gente? Propano dioico. Qual que é o apelido desse cara aqui, gente? O apelido dele é ácido malônico, tá? Ácido malônico. E não é importante você saber esse nome, tá? Não é nada importante você saber. Show de bola? Gente, agora, antes de eu falar um pouquinho mais sobre nomenclatura, eu quero falar de um último ponto com vocês. Ô, gente, vamos primeiro explicar algumas coisinhas, tá? Olha para a estrutura geral de qualquer ácido carboxílico, que é assim, ó. RC-OOH. O que muda de um ácido para o outro é o R. Concorda comigo? É o R. Ô, gente, me diz uma coisa. Esses caras aqui, tá? Eles tendem ou não tendem a ser solúveis em água? Eles podem ou não podem ser solúveis em água? Sim, por quê? Gente, porque ele tem um grupo funcional que é polar, não é? Ele tem um C-OH. Na verdade, ele tem 2 coisas polares aqui. Você concorda comigo? Por exemplo, gente, quando eu penso aqui, ó, nessa parte de baixo, quando eu penso na parte de baixo, gente, que tipo de interação que isso daqui pode fazer?
Ligação de hidrogênio. Você lembra quando que dá a ligação de hidrogênio? Quando eu tenho FON ligado a H. Na química orgânica é O com H ou N com H. Tudo bem? O H com F não entra na química orgânica. Então, quando que a gente tem ligação de hidrogênio? Quando tem OH ou NH. Esse cara tem? Sim ou não? Então, ele pode fazer ligação de hidrogênio. Se eu estiver pensando nesse cara se solubilizando na água, ele pode fazer ligação de hidrogênio com a água. Né? Agora, deixa eu te contar uma coisa. A parte de cima pode fazer ligação de hidrogênio? A parte de cima pode fazer ligação de hidrogênio com a água, sim ou não? Esse cara tem O ligado a H aqui em cima? Não, então ele pode fazer? Não, porém ele pode receber. Isso é uma coisa que você tem que entender nessa aula de agora, tá? Gente, essa parte de baixo tem O ligado a H, não tem? Então ele é capaz de fazer o quê? Ligação de hidrogênio. A parte de cima é capaz de receber. Rui, não entendi o que você quer dizer. Vamos imaginar duas moléculas de água? Ó, presta atenção. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero que você imagine a seguinte situação, ó. Uma molécula de água aqui. E a de baixo eu quero que você imagine a água assim. Tudo bem? Gente, quando que alguém consegue fazer ligação de hidrogênio? Quando tem FON ligado a H. Você lembra que o O é delta menos e o H é delta mais. Gente, na água o H é delta mais, o O é delta menos. Você concorda que entre esse cara e esse daqui existe uma atração? Sim ou não? Isso é ligação de hidrogênio. Nesse caso, o H está fazendo a ponte, fazendo a ligação de hidrogênio. Agora, olha no caso de cima aqui, gente. Ó, o O é delta menos, carbono é delta mais. Todo mundo concorda? Sim ou não? A água, O é delta menos, H é delta mais. Você concorda que agora, gente, esse cara pode receber uma ligação de hidrogênio da água? Pode ou não pode? Então, ó, ele tanto pode fazer uma quanto receber uma. É por isso que esses caras aqui apresentam uma boa solubilidade em água. Só pra você ter uma noção, tá? Gente, ácidos carboxílicos com até 4 carbonos são totalmente solúveis em água. Totalmente. Eles são 100% miscíveis. A partir de 5 carbonos que a história começa a complicar. Porque você concorda comigo que essa parte da cadeia, a parte hidrocarbônica, é a parte o que, gente? Apolar. Não foi o que nós falamos? Hidrocarbonetos eram apolares. Conforme eu vou crescendo a parte apolar, a solubilidade em água vai diminuir. Essa que é a grande questão. Tá claro para vocês? Então olha que legal. Eles são solúveis com até 4 carbonos. Dali para frente a solubilidade começa a cair. Tá claro para vocês? Agora eu quero contar uma coisa, gente, pra gente poder fechar isso daqui, tá? Pessoal, nome usual. Nome, presta atenção. Nome usual. Na verdade, eu vou te contar uma coisa, tá? Você lembra que nome usual é uma regra que não é a regra oficial. Concorda comigo? Mas nesse caso de um ácido carboxílico, a gente vai dizer que vai ser um apelido que esse cara vai ter. Gente, os nomes usuais de ácido carboxílico, na verdade, são apelidos, que tem a ver ou com a sua origem, ou a ver com alguma propriedade que ele tem. Cara, é isso. Então são apelidos que a gente vai ter que decorar. Tudo bem? Gente, nós temos aqui, preste atenção, ó, os ácidos principais vão de 1 até 4 carbonos. Tudo bem? Como que esses caras se chamam para começo de conversa? De 1 carbono é metanoico, de 2 etanoico, de 3 propanoico, de 4 é butanoico. Alguma dúvida até aqui? Não? Então agora eu vou te falar o nome usual. Gente, como eu te disse, o nome usual deles, o apelido que eles recebem, tem a ver com a sua origem. Sabe qual que é? O ácido metanoico, que é aquele formado por um carbono só, ele é encontrado no veneno da formiga. E por conta dele ser encontrado no veneno da formiga, o apelido que ele recebe é qual, gente? Ácido fórmico, porque ele é encontrado aonde? No veneno da formiga. Vocês entenderam? Por isso que ele é fórmico. Já o de 2 carbonos é encontrado no vinagre, tudo bem? Qual que é o nome do ácido encontrado no vinagre? Acético, não é? E, gente, de onde que vem o nome acético? Vem de acetum. Acetum em latim significa azedo. É uma das primeiras substâncias azedas descobertas assim, ok? O ácido acético. Então, de novo, ó, de 1 carbono é encontrado aonde? Vamos, veneno da formiga, por isso que é chamado de fórmico. O acético é encontrado aonde? No vinagre. Agora eu vou te falar os outros dois, tá? Gente, o de 3 carbonos é conhecido pelo nome de ácido propiônico. Propiônico, você vai anotar. E o de 4 carbonos é conhecido pelo nome de ácido butírico. Ácido butírico. Só que agora eu vou te contar 2 coincidências do destino. Porque, gente, isso daqui é pura coincidência do destino. Sabe qual? Gente, primeira coisa, quando eu penso em 3 carbonos, é prop. Na verdade, quando eu penso em 4 carbonos, é o quê? É but. Então dá a impressão que aqui é prop porque tem o quê, gente? 3 carbonos. E dá a impressão que aqui é but porque tem 4, né? Mas não tem nada a ver. Foi uma ironia do destino. Uma sorte do destino. Sabe por quê? Gente, o nome usual, como eu te disse, é um apelido, não é? O apelido tem a ver com a sua origem. Por que esse cara aqui é chamado de propiônico? Gente, propion significa primeiro.
De novo, o que significa propion? Primeiro. Esse cara aqui é o primeiro ácido de uma série que a gente chama de ácidos graxos, que vocês aprendem nas aulas de biologia. O que é um ácido graxo, gente? Geralmente é um ácido de cadeia longa. Por serem graxos, eles são solúveis em água ou não costumam ser? Não costumam ser. Então, geralmente, o que eu falo que é um ácido graxo? Um ácido de cadeia longa. Tem, geralmente, mais do que 4 carbonos. Só que o primeiro ácido considerado por alguns autores, biólogos, tá? Considerado um ácido graxo, é o ácido propiônico. Por isso que ele recebe esse nome. Propion significa primeiro. É o primeiro da série de ácidos graxos. Tudo bem? E, gente, eu vou te contar uma coisa. Eu não concordo desse cara ser graxo nem esse, tá? Eu não concordo porque eles são solúveis em água. Não faz sentido para nós químicos. Mas na biologia eles colocaram que é assim. E agora eu vou te falar do último. Gente, o butírico. Esse nome me lembra but. But me lembra o quê? 4 carbonos, mas não tem nada a ver com 4 isso daqui. Sabe por que ele é chamado de butírico? Gente, eu vou te contar uma coisa. O ácido butírico, sabe qual cheiro que ele tem? Cheiro de chulé. Cheiro de chulé é o cheiro do ácido butírico. Tudo bem? Então, gente, esse é o cheiro que esse cara vai ter. Você falou, Rui, mas o que tem a ver chulé com butírico? Nada. Tem nada a ver. Gente, esse daqui é o mesmo ácido responsável pelo cheiro da manteiga. Nossa, Rui, mas manteiga não é fedida, manteiga é cheirosa, né? Eu também acho, manteiga tem um cheiro agradável. Só que, quando a manteiga fica muito tempo na sua casa, quando ela fica velha, ela rancifica, não rancifica? Você conhece o cheiro de manteiga rançosa? Gente, alguma vez deixa lá na sua casa uma manteiga por 1 ano na geladeira, tudo bem? Na hora que você abrir, você vai sentir um cheiro muito ruim, que lembra chulé. Esse cheiro é o cheiro de quem, gente? Do ácido butírico. E é daqui que vem o nome. Como que é manteiga em inglês? Butter ou butter, não é? Por isso que o nome dele é ácido butírico, vem de butter, ok? Ou de butter. Essa aqui é a ideia. Tá claro pra vocês? Então, gente, esses 4 vocês têm que decorar. Você promete pra mim que você vai decorar? Fórmico, acético, propiônico e butírico? Tem que decorar. Os demais que eu pus pra vocês não são importantes. Quer ver? Por exemplo, no seu material, como é que se chama o de 5? Valérico. Por que valérico, gente? Porque é o cheiro da planta valeriana. Você não conhece o cheiro da planta valeriana, mas eu vou te falar. É uma planta podre de fedida, tá? A planta valeriana, pessoal, tem cheiro de queijo gorgonzola. Cheiro de queijo roquefort. Sabe a gorgonzola? O queijo azul, né? Gente, se você cheirar aquilo lá, é um cheiro péssimo, não é? É o cheiro do ácido valérico. Gente, agora dá uma olhada no de 6, de 8 e de 10. Caprílico, caproico e cáprico, não é? Gente, de onde que você acha que vem esse nome? De caprinos, de cabra, de bode. Sabe aquele cheiro de bode? Se alguém aqui já teve a experiência de comer buchada de bode, tá? Ou já chegou num lugar que estava fazendo buchada de bode, já teve a experiência de sentir esse cheiro. Gente, é a coisa mais podre do mundo. Fedido, podre de fedido. Por conta desse cheiro, que são esses ácidos aqui. Gente, ácidos graxos costumam ser fedorentos, tá? Nessa faixa de carbonos aqui. Por isso que do butírico pra frente eles são fedidinhos, ok? Aí depois tem uma série de outros aí que eu não vou nem comentar com vocês, ok? Se você virar a página, for na página seguinte, ele vai falar também dos dicarboxílicos. Ele fala do oxálico, malônico, glutárico, nananã. Gente, não tem que se preocupar com nada disso. A única coisa que você tem que decorar são esses 4 aqui. Você me promete que você vai decorar? Você vai entender o motivo daqui a pouco de você ter que decorar esses 4, tá? Nós vamos usar isso daqui na aula inteira de hoje. Tá claro para vocês? Ok? Então vamos para a próxima função. Já falamos de ácido carboxílico, gastamos inclusive bastante tempo. Agora a gente vai falar da próxima, ok? Vamos falar da segunda função da aula de hoje. Opa! Vamos lá? Gente, presta atenção. Próxima função, olha pra cá. Função sal de ácido carboxílico. Ô, gente, me responde uma coisa. Sal é derivado da reação de quem com quem? Ácido e base, não é? Então, o que é um sal de ácido carboxílico? É um sal derivado da reação de um ácido carboxílico com uma base. Então, imagina essa reação aqui, gente, ó. Isso aqui é um ácido carboxílico.
RCOOH. Eu vou reagir esse cara com uma base inorgânica. Gente, pode ser NaOH, pode ser KOH. O importante é uma solução aquosa dessa base. Tudo bem? O que eu quero que você recorde é o seguinte. A base sempre tem o quê, gente? Me mais e OH menos. Assim como o ácido sempre tem H mais e O menos. Nessa reação, o que acontecia? Vocês estão lembrados? Gente, o H mais do ácido encontrava com quem? Com o OH menos da base. O que ele produziria com isso? Água, não é? Ótimo, então ele neutraliza, forma água, não é? Agora, além disso, a gente vai ter a formação do sal. O que vai ser o sal? Vou copiar para você. RCOO, presta atenção agora, gente. O com carga negativa e esse Me com carga positiva. Gente, essa fórmula que vocês estão vendo aqui é justamente quem? O sal. Isso daqui que vocês estão vendo é o sal. Tá claro para todo mundo, gente? Sim ou não? Esse cara aqui, ó, é o nosso sal de ácido carboxílico. Agora, gente, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês que é muito importante. Eu quero comparar o ácido com o sal. Gente, qual que é a diferença dos dois? Fala de uma forma rápida. Se você tivesse que comparar essa fórmula com essa, o que mudou? Gente, o que... Não. Eu quero saber de forma direta. Eu quero explicar para uma criança o que tem de diferente aqui e aqui. O que você me diria? Quem substituiu por quem, gente? O hidrogênio foi substituído por um metal. É assim que você reconhece um sal. Tudo bem? Se você pega uma fórmula igualzinho ao ácido carboxílico, mas trocou o hidrogênio por um metal, significa o quê, gente? Que é um sal. Ok? Agora, como é que a gente faz para dar nome para esses caras aqui? Gente, nós aprendemos que ácido, né? O nome dele é assim, ó. Ácido alguma coisa oico, não é? Ácido alguma coisa oico. Ô, gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós aprendemos há muito tempo atrás como é que se dava nome para sal. Lembra? Podia ser eto, ico ou... eto, ito ou ato. Você concorda comigo? Eram as terminações que tinham aqui. Vamos lembrar de uma coisa? Qual que era a regra mesmo, gente? Bico de pato é gostoso? Frito. Lembra? Para os oxigenados era assim. Bico de pato é gostoso? Frito. Ou seja, ico virava o quê, gente? Ato. Então esse oico vai virar o quê, gente? Alguma coisa ato. Tudo bem? Alguma coisa ato. E aqui você vai colocar o metal presente nessa composição. Nossa, Rui, não entendi. Vou fazer para vocês, é a coisa mais fácil do mundo, quer ver? Vamos começar pela nomenclatura, quer ver? Dá uma olhada nesse primeiro que tá aí para vocês, tá? Gente, o sal é assim, ó. CH3, COO, O menos, K mais. Tudo bem? Eu vou dar o nome oficial primeiramente. Pode ser? Depois a gente dá o nome usual. Tudo bem? Gente, vamos começar assim? Primeiro identifica a função para mim. O que você observou, gente? Ó, tem COO, O com um metal, não é? Se tem isso daqui, a gente fala que é o quê, pessoal? Um sal. Tá claro para todo mundo? Gente, como é que eu dou nome para ele? Baseado no ácido que ele veio. Gente, se eu quiser saber o ácido que ele veio, você concorda comigo que basta eu olhar a cadeia daqui até aqui? Sim ou não, gente? Me fala, ele veio de um ácido que tinha quantos carbonos? 2. 2 carbonos é o que, gente? O ácido etanoico. Todo mundo concorda? Et porque tem 2, an porque a ligação é simples e oico que é a terminação de ácido carboxílico. Só que agora o que a gente vai fazer? Uma troca. A gente vai tirar o ico e vai colocar o quê? Ato, não é? Então vamos lá, pessoal. Etanoico vira o quê? Vai falar pra mim? Etanoato, não é? Etanoato, vou colocar aqui para você, foi a única mudança, ico virou ato. Etanoato de quem, pessoal? Quem é o metal que tem aqui? Potássio, então, é o etanoato do que, gente? De potássio. Acabou, só isso daqui. Gente, alguma dúvida? De boa, não é? Então agora você vai tentar fazer para mim a letra B de bola, tá? Faça para mim a letra B de bola. Pode fazer. Eu fiz o mais difícil, agora você faz o mais fácil. Vamos lá? Eu quero saber de vocês aqui, pessoal. Eu, para poder dar nome para ele, eu tenho que ver o ácido que ele veio, não é? Gente, o ácido ele vem daqui até aqui. Todo mundo concorda? O ácido vem daqui até aqui. Esse cara veio de um ácido que tinha quantos carbonos ao todo, gente? 16. Porque, ó, 1 com 14, 15. 15 com 1, 16. Para um pouquinho, gente. 10 carbonos era dec. Concorda comigo? 11 era um dec. 12 era dodec. 13 era tridec. Como é que eu chamo 16, então? Hexa, continua.
dec. Então esse cara aqui, ó, veio de qual ácido, gente? Do ácido hexadec, não é? Ligação simples é an, final oico. Então esse cara veio de qual ácido? Hexadecanoico. Se ele veio do hexadecanoico, tira ico e coloca o que, gente? Ato. Então hexadecanoico se transforma no que, gente? Em hexadecanoato, não é? Hexadecanoato, decanoato de quem, gente? Nesse caso é de qual metal? De sódio, não é? Hexadecanoato de sódio. Acabou. Gente, esse é o nome do nosso sal. Difícil? Podrinho, não é? Bem facinho? De boa demais? Tá, parece até que assusta um pouquinho, mas é super de boa, tá? Agora, gente, eu quero te falar do nome usual. Você lembra que eu disse pra você que você tinha que memorizar aqueles ácidos ali, não é? Me fala uma coisa, gente. Esse cara aqui, esse primeiro, derivou do ácido de 2 carbonos. Qual que era mesmo o apelido daquele ácido de 2 carbonos? Acético. Estava presente aonde mesmo? No vinagre, né? Então esse cara aqui é o mesmo que falar ácido o que, gente? Acético. E agora o que eu faço? A mesma coisa. Eu tiro o ico do acético e troco pelo que, gente? Por ato. Então acético vira o quê? Acetato. Então é o acetato de quem nesse caso, gente? Acetato de potássio, não é? Acetato de potássio. Vamos escrever aqui, ó. Acetato de potássio. Tudo bem? Agora eu quero que você tente dar nome para o outro. Tudo bem? Para poder fazer isso, você vai consultar na página anterior como é que se chamava o apelido desse cara que está aqui, do hexadecanoico. Pode fazer. Consulte, porque, gente, isso daqui você não tem que saber de cor. Foi? Como é que se chama esse cara aqui? Qual que é o apelido do ácido hexadecanoico, gente? Ácido palmítico, não é? Esse cara aqui é o ácido palmítico. Então você vai fazer a mesma coisa. O que você vai fazer, gente? Você vai tirar esse ico e vai substituir por ato. Palmítico vira o quê? Vamos! Palmitato, não é? Vira palmitato. Deixa eu pôr aqui pra vocês. Palmitato de quem, gente? De sódio, não é? Palmitato de sódio. Pronto, gente. Esse é o nome do nosso sal. Galera, alguma dúvida até aqui? Não? Então, primeira parte, aqui, foco inicial, você aprender a dar nome, tá? Isso daqui, gente, é o de menos, é o que geralmente não te cobram hoje em dia mais. O que você tem que saber? Propriedades, é o que eu sempre cobro de vocês, saber propriedades. Ô, gente, deixa eu te fazer uma pergunta para começar aqui, então, né? Galera, olha para esse primeiro cara que tá aqui, tá? Quando a gente fala que esse carinha aqui é um sal, responde uma coisa para mim. Todo sal se encontra em qual estado físico em condições ambientais? Sólido, não é? Então esses caras aqui são sempre o que, gente? Sólidos. Vocês concordam comigo? E por que esses caras são sólidos em condições ambientais? Porque eles fazem qual tipo de ligação, gente? Iônica. Onde que esse cara faz ligação iônica? Gente, você pode me dizer em qual parte que ele faz ligação iônica? Aonde, gente, que ele faz ligação iônica? Nesse cara aqui, ó, no O com Me. Gente, você concorda que é um ânion com cátion? Esse cara que tá aqui, ó, faz uma ligação do tipo iônica. Então esse cara é iônico, por isso que ele vai ter essa característica de ser sólido em condições ambientais. Outra coisa que eu posso dizer pra você, quando você põe em água, esse cara se dissolve ou não se dissolve? Sim ou não? A cadeia é enorme, não é? Mas ele se dissolve, sabe por quê? Por um simples motivo. Gente, ele é um sal de sódio. O que a gente aprendeu em aula? Todo sal de elemento da família 1A sempre era solúvel em água. E qual é o tipo de interação que esse cara consegue fazer com a água? Qual é o tipo de interação que esse cara consegue fazer com a água? Se ele é um íon, que tipo de interação que ele faz? Aquela que a gente chamava de íon dipolo. E é justamente por isso que mesmo tendo uma cadeia tão grande como esse cara que está aqui, ele é solúvel na água. É justamente essa questão. Esse cara, pessoal, forma micelas dentro da água. Micelas dentro da água. Essa é a grande questão. Tá claro para vocês? Então aqui eu vou te contar uma estratégia muito usada em laboratório de química orgânica, tá? Ô, Salezer, vem para cá um segundinho, fazendo um favor, tá? De novo, como é que se chama esse ácido aqui, gente? Vou pôr pra você, ó. CH3, CH2, olha aqui, ó, CH214, C dupla O, OH. Como é que se chama esse ácido? Palmítico, não é? Esse ácido palmítico é encontrado aonde, pessoal? No palmito, tá? Na pupunha, ok? Esse ácido aqui, ele é um ácido graxo, concorda comigo? Porque ele é um ácido de cadeia longa. É ou não é? Responde pra mim, esse cara aqui é solúvel em água ou não? Não. Por quê? Gente, porque ele é um ácido graxo. Simples a resposta, ele é um ácido graxo. Gente, olha o tamanho da cadeia hidrocarbônica. Olha isso daqui. Gente, a cadeia apolar, ela é muito grande, concorda comigo? A única parte polar da molécula é essa pontinha. Portanto, gente, esse cara não consegue se solubilizar em água. Ele não consegue se dissolver. Então aqui eu vou te ensinar uma estratégia que a gente usa em muitas questões. Como é que eu faço para solubilizar uma substância que tenha caráter ácido? Gente, é muito simples. Neutraliza. Reage com uma base.
Ué, como assim, professor? Criatura, se eu reagir isso daqui com uma base, o que ele vai virar? Eu vou trocar esse hidrogênio pelo quê? Por um metal, não é? Vamos supor que eu reagi com NaOH. Ele vai virar o quê, gente? Isso daqui. Você concorda comigo? A partir desse momento, você concorda que ele ficou iônico? Ficou ou não ficou? E o fato dele ter se tornado iônico permite ou não permite que ele se solubilize na água? Claro que sim, porque agora ele tem um caráter que a gente chama de anfifílico. Ele tem uma cadeia longa e apolar e tem essa pontinha extremamente polar. Essa é a estratégia que a gente usa. Como é que eu faço para solubilizar um ácido, gente? Você coloca uma base. Você consegue solubilizar por conta disso daqui. Bacana, não é? Então dá uma olhada nisso daqui, essa laser. Agora vocês vão entender aonde que esses caras estão presentes no nosso cotidiano. Gente, se você olhar para o palmitato de sódio, a cadeia hidrocarbônica, você concorda comigo que ela é longa e apolar? Concorda comigo, gente? Tem 15 carbonos, é longa e apolar. Já essa cabecinha que você está enxergando aqui, essa pontinha final, tá? É uma pontinha o quê, pessoal? Iônica. E se esse cara aqui é um íon, ele é o máximo de polar que pode existir. Portanto, essa molécula que vocês estão vendo aqui é uma molécula que tem qual caráter mesmo, gente? Como é que eu chamo esse tipo de caráter? Caráter anfifílico ou anfipático, não é? Ele dissolve coisas polares e coisas apolares. Nossa, então eu quero te contar uma coisa. Quando um sal como esse tiver essa característica, gente, ele vai ser bom demais pra gente. Esse sal é muito bom. Esse sal é tão bom, mas tão bom, que ele é um sal bom. Ele é o que mesmo? Vou falar aqui pra você. Ele é um sal bom. Gente, lembra disso, pelo amor de Deus. Sal de ácido carboxílico de cadeia longa é sempre o quê? Sabão. É sempre um sal bom. É um sal de caráter anfifílico. Peraí, professor, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Esse primeiro não é sabão, né? Não. Por que esse primeiro não é sabão? Porque a cadeia carbônica é pequenininha, ele não tem caráter anfifílico. Isso aqui é só iônico mesmo, tudo bem? Ele é um sal, mas não é um sabão. Para ser sabão tem que ter o quê, gente? Cadeia longa e apolar, mais a pontinha iônica extremamente polar. Tudo bem? Então os sabões que você usa no cotidiano são feitos disso daqui. Se você chegar na sua casa e olhar para o rótulo de um sabonete, provavelmente você vai encontrar na fórmula palmitato de sódio, que é esse cara que você está vendo aqui. Tudo bem? Bacana demais, não é? Então falou em sal de ácido carboxílico, o que você lembra? Sabão. Os de cadeia longa são sempre o quê? Sabões. Alright? Vamos para a próxima função? Vamos lá? Função de número 7. Aletos de ácido. Vocês estão vendo que a gente está focando em propriedades de compostos. Propriedades. Se engana quem pensa que química orgânica é decorar. Você vai aplicar tudo que você aprendeu até hoje na química orgânica. Claro! Semana que vem, aniversário do Raul, na festa dele. Se você não trouxer... Ah, claro que eu vou trazer. Claro! Lógico que eu vou. Já estou preparando, não mandei ainda porque não tive tempo. A gente vai te caçar. Claro! Vamos lá. A gente vai dar presente. Ô, gente, vamos lá? Presta atenção, ó. Gente, a próxima função é aquela que a gente chama de aleto de ácido. Tudo bem? Primeira coisa, deixa eu te fazer uma pergunta, gente. Olha para esse composto que eu vou te apresentar aqui. Gente, olha para ele. RCOOH. O que esse cara é? Um ácido carboxílico, não é? Agora eu quero fazer uma troca. Sabe qual troca que eu vou fazer? Gente, eu vou trocar esse OH da fórmula que está aqui. Eu vou tirar o OH e eu vou substituir por um halogênio. O que é um halogênio mesmo, gente? É o elemento de qual família? Da família 7A, não é? Que pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Tudo bem? Se eu fizer isso daqui, eu vou transformar essa substância nessa daqui, ó. RCOO, aqui agora ligada a quem, gente? A X. Todo mundo concorda? Esse composto que eu acabei de gerar é aquilo que a gente chama na química orgânica de aleto de ácido. Isso daqui é um aleto de ácido. Tudo bem? Agora, gente, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, tá? Essa função aqui, você acha que ela é muito ou pouco cobrada em vestibular? É pouco, gente, tanto que a maioria dos alunos nem sabe dela, tá? Aleto de ácido é muito pouco cobrado. Então, se na minha aula de hoje você tiver que descartar algumas funções, essa daqui é uma delas, tudo bem? Não é importante demais para você no vestibular. Tá claro para vocês? Não estou dizendo que não possa cair, mas a chance dela cair é muito remota, ok? Gente, primeira coisa que eu vou te perguntar, olha para cá. O ácido podia fazer ligação de hidrogênio, né? Esse cara pode?
De jeito nenhum, porque ele não tem mais o H ligado ao O, tá? Então esse cara aqui faz dipolo, mas ele não consegue mais fazer ligação de hidrogênio, ok? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, pessoal. Cara, como que dá nome para um composto como esse? Gente, eu vou te mostrar, mas não se preocupe em saber dar nome, tá? Só vou fazer porque tá no seu material, beleza? Então, ó, o exemplo que eu te dei foi esse daqui. É o benzeno ligado a C dupla O, Cl. Concorda comigo? Gente, nesse caso aqui eu tenho o quê? Presta atenção, gente. Um haleto de ácido, não é? Você concorda comigo que se aqui fosse um OH, seria um ácido carboxílico? Seria ou não seria? Então ele é um haleto de ácido. Mais especificamente, qual é o elemento que tem aqui? Cloro, então ele é um cloreto de ácido, tá? Os haletos de ácido mais importantes que tem são os cloretos, beleza? Gente, agora vai, ó. Como é que eu faço para dar nome? Pensa no ácido que esse cara derivou. Gente, ele veio de qual ácido mesmo? Como é que eu chamava o ácido do benzeno? Ácido benzoico, não é? Ácido benzoico. Todo mundo concorda, sim ou não? Então agora eu vou te ensinar como é que a gente dá nome para eles, tá? Gente, volta a dizer, não é importante. Você vai começar assim, ó. Gente, para indicar que tem cloro, eu vou escrever o quê? Cloreto. Então o nome começa com cloreto, tudo bem? Mas é cloreto de quê? Gente, ele veio de qual ácido mesmo? Do ácido benzoico, não é? Você vai pegar o nome do ácido e vai fazer uma troca. Você vai tirar o ico do ácido e vai substituir por ila. Você vai tirar o ico do ácido e vai substituir por ila. Como assim, professor? Não vem do ácido benzoico? Tira ico e põe ila. Fica como, gente? Benzila ou benzoíla? Benzoíla, não é? Então é o cloreto do que, gente? De benzoíla. Esse é o nome dele, tá? Cloreto de benzoíla. Esse é o nome do nosso derivado. Só. Gente, esse é o nome desse composto. Beleza? Ele não é importante, volto a dizer, não é importante mesmo para você. Agora, o que pode ser cobrado no seu vestibular? Gente, pelo amor de Deus, olha para mim. Não confunda haleto orgânico com haleto de ácido. Eu vou repetir. Não confunda haleto orgânico com haleto de ácido. Porque haleto orgânico é derivado do que, gente? De hidrocarboneto. É eu pegar um hidrocarboneto, tirar um H e pôr um X. Agora aqui não. Eu pego um ácido carboxílico e troco o OH por um halogênio. Vocês estão entendendo? Então não confunda. E inclusive eu vou te falar uma coisa, tá? Qual que é o nome desse composto aqui mesmo, gente? Fala pra mim. Cloreto de benzoíla. Gente, você acha que isso daqui é a mesma coisa que falar cloreto de benzila? Você acha que isso daqui é a mesma coisa que falar cloreto de benzila? Eu só tirei a letra O. Você acha que muda alguma coisa? Cara, muda completamente. Quer ver? Eu vou te ensinar. Gente, o que seria o cloreto de benzila? Primeiro, o que é benzil? Alguém lembra? É um radical formado pelo quê? Vai, é o anel aromático conectado a quem? A um CH2. Todo mundo concorda que esse radical a gente chamava de benzil na última aula? É ou não é? O que é o cloreto de benzila? É eu colocar um cloro aqui. Pronto, agora ele é o cloreto de benzila. Gente, olha para esse composto e olha para esse daqui. São iguais? Tem nada a ver. Esse é derivado de ácido carboxílico. Esse daqui não é. Esse é derivado de hidrocarboneto. Então, olha uma letrinha O, como que muda completamente no composto, tá? Então, assim, gente, isso é um haleto orgânico, isso é um haleto de ácido. Tá claro para vocês? Um tem C dupla O, o outro não tem. Agora, eu preciso te fazer essa pergunta, inclusive aproveitando essa deixa, né? Gente, o que haleto de ácido e sal de ácido têm em comum? Olha para a fórmula, me fala a única coisa que eles têm em comum. O C dupla O. Todo mundo concorda? Tanto o sal de ácido carboxílico quanto o haleto de ácido, eles têm C dupla O, não é? Então você vai decorar uma regra que eu vou te falar agora. Você vai guardar para a sua vida. Tudo bem? Funções que têm C dupla O na sua estrutura, elas geralmente são derivadas do quê, gente? De ácido carboxílico. Então essa é uma estratégia que a gente toma para saber se esse cara vai ou não vai ser derivado de ácido. Tudo bem? Por exemplo, gente, esse cara aqui tem ou não tem C dupla O? Tem ou não tem? Tem, então ele é derivado de ácido. Gente, esse cara aqui tem C dupla O? Não, não é derivado de ácido. Você entendeu? Só existe uma função carbonilada que não é derivada de ácido. E essa função é a cetona. Tudo bem? É a única função que não é derivada de ácido, mesmo tendo C dupla O. Tudo bem? Agora eu quero que você memorize essa regrinha aqui. Tudo bem? Gente, alguma pergunta? Não? Então bora passar para as próximas duas funções? Vamos lá? Vamos falar das funções seguintes, pessoal. Bora! Eu vou apagar essa primeira parte, tá? Vou lá mesmo, tá, ô Laser? Você viu que eu nem estou preocupado com propriedade, com aplicação no cotidiano, porque esses caras não têm, tá? Então não se preocupa com eles, não. Opa.
Metabólito é um composto gerado a partir de uma outra substância no seu organismo. Tipo assim, ó, um metabólito, você pega um medicamento, o seu organismo vai ter que degradar esse medicamento, não vai? Ao degradar, ele vai gerar metabólitos. São substâncias originadas a partir do metabolismo. Agora que eu vou deixar você doidona essa laser. Já se prepara nessa parte aqui agora. Vamos lá. Que bom, né? Vamos lá? Pessoal, presta atenção, ó. Gente, agora eu cheguei num ponto muito importante da aula e eu quero que vocês parem e prestem atenção, tá? A gente vai falar agora de quais funções, pessoal? Aldeído e cetona. Não é à toa que no quadro eu já coloquei as duas aqui, porque a gente vai fazer comparativamente. Quer ver? Gente, na aula passada a gente falou de álcool, enol e fenol. O que eles tinham em comum? O OH, não é? A diferença é que o álcool tinha hidroxila ligada a carbono saturado. O enol, insaturado. E o fenol, anel aromático. Concorda comigo? Então agora a gente vai comparar cetona com aldeído. Primeiro, o que ambos têm em comum? O grupo funcional. Gente, o grupo funcional é o mesmo. Sabe qual que é o grupo funcional de ambos? Esse cara aqui, ó. Um tal de C-O. Como é que a gente chama esse grupo funcional? Carbonila, não é? É uma carbonila. Então vai lá, essa laser, vira pra cá. Tanto o aldeído quanto a cetona tem o que, gente? Carbonila. São funções carboniladas. Beleza? Agora vai lá. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês, pessoal. Olha pra mim nesse momento. Qual é a diferença de um pro outro? Gente, é o lugar que a carbonila está. É o lugar. Tudo bem? Se a carbonila estiver na ponta da cadeia, na extremidade, ou seja, ligada a um átomo de hidrogênio, tudo bem? Você vai ter o que, pessoal? Um aldeído. Ok ou não? Então olha o que a gente costuma falar, pra você nunca esquecer na sua vida, tá? Gente, C-O no final. No final, aldeído. Tudo bem ou não? C-O no final é aldeído. Agora vamos lá, essa laser, dá uma olhadinha nesse daqui. Agora, se o C-O estiver no meio da cadeia, né, estiver entre carbonos, o que nós vamos ter, pessoal? Uma cetona. Grava assim, ó, C-O-C-C, C-C-C-C, cetona. Não esquece, C-O-C-C, C-C-C-C, cetona. É assim que você vai decorar. Então, eu vou repetir para você. C-O no final é o quê? Aldeído. C-O-C-C, C-C-C-C, cetona. Não esquece disso daqui. Tudo bem? Agora eu vou falar os termos técnicos para vocês, porque eu adoro falar com um termo bonito, tá? Então, quais são os termos bonitos que eu posso falar aqui agora para você? Gente, nesse caso, olha o que nós temos. Olha para cá, tá? Gente, sempre que você tem um C-O na ponta da cadeia, a gente fala que essa carbonila aqui, tá? É um exemplo de carbonila primária. Por que ela é chamada de primária? Porque ela pode estar ligada a, no máximo, um átomo de carbono. Por isso que é uma carbonila primária. Agora, no caso de uma cetona, olha o jeito que eu vou escrever. Gente, isso daqui está entre dois carbonos, não tá? Se está entre dois carbonos, é uma carbonila, o que, gente? Secundária. É isso que a gente tem. Então, em termos técnicos, tá? A cetona tem carbonila secundária. O aldeído, carbonila primária. Gente, alguma dúvida? Não? Agora eu vou te falar uma última coisa. Gente, aldeído, como é que eu faço para dar nome? Faz tudo e termina o nome com al. Metanal, etanal, propanal, butanal. Já a cetona termina com que o nome, gente? Com ona, tá? Propanona, butanona, pentanona, termina o nome com ona. Então sabe o que eu vou fazer? Enquanto você vai agora fazendo esses exemplos, eu vou passar aqui no quadro. Tudo bem? Tente dar nome para os compostos que eu coloquei aí. Eu pus um aldeído e duas cetonas, ok? Bom trabalho, pode fazer. Segue o que você aprendeu e termina o nome assim. Oi. Quando eu tenho uma função álcool, ela fica mais solúvel na ponta ou no meio da cadeia? O quê? O álcool na ponta? Na ponta facilita a interação da cadeia, né? No meio já dificulta, porque é como se fosse uma ramificação. A ramificação não ajuda tanto a solubilizar. Então, na ponta é melhor.
Vamos lá? Pessoal, vou começar pela nomenclatura de aldeído, pode ser? Gente, primeira coisa, por favor, presta atenção. Não vai bater o olho e falar, ah, aldeído direto. Olha por que ele é um aldeído. Eu sei que nessa aula de hoje o exemplo tem que ser da função que eu dei, né? Mas olha e tente identificar primeiro. O que esse cara tem, gente? C-O no final. Tem só ele conectado a um átomo de hidrogênio. Portanto, isso daqui é um aldeído. Agora, como é que fica o nome dele, gente? Me conta uma coisa, quantos carbonos ele tem? Um carbono. Um carbono é o que, gente? Match. Concorda? Tipo de ligação. Se só tem um carbono, a gente chama de simples, né? O que eu ponho? Não é? E para falar que se trata de um aldeído, eu termino o nome com o que, gente? Com al. Qual que é o nome dele? Metanal. Tudo bem? Só isso daqui. Agora vamos pro próximo? Vamos lá? Dá uma olhadinha nessa cetona, gente. Quero saber, presta atenção. Galera, primeira coisa, por que ele é uma cetona? O que ele tem, gente? Ó, C-O-C-C, C-C-C-C, cetona, não é? Então vai, me ajuda. Nome desse composto, como que vai ser? 3 carbonos é a quantidade que ele tem, né? 3 carbonos é o quê? Prop, não é? Tipo de ligação entre os carbonos. Simples. Simples é o que, gente? E no final, para falar que se trata de uma cetona, o que eu ponho, gente? Ona, não é? Eu preciso indicar a posição da cetona? Não, porque só existe essa. Se ela tem que estar no meio, é a única posição possível. Concorda comigo? Agora eu quero que você olhe para essa letra B de bola. Pode ser? Vamos lá. Gente, primeira coisa, ó, identifica o grupo funcional, tá? Nós temos aqui um C-O. E esse C-O está entre 2 carbonos. C-OCC, cetona, não é? Agora, gente, presta atenção. Você concorda que a cadeia carbônica é uma cadeia normal, né? É essa cadeia que está aqui. É ou não é? Gente, eu vou dar nome para ela. Pode ser? Quantos carbonos tem? 5. 5 carbonos é o quê? Pente, não é? Tipo de ligação entre os carbonos. É simples, a gente coloca não é? Agora tem uma pergunta para te fazer. Ô, gente, eu poderia ou não poderia mudar a posição do C-O? Claro que eu poderia. Então, se há mais de uma possibilidade, a gente tem que indicar pela numeração. Enumero da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? De esquerda para a direita. Por que da esquerda para a direita? Mais próxima do grupo funcional. Então vai lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não é? Aonde que está o grupo funcional? Aonde que está a cetona? No 2, então, a gente coloca pentan, o quê? 2-ona. Pronto, esse é o nome dela. Tudo bem? Agora, gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha pra cá. Existe a pentan 3-ona, sim ou não? Existe a pentan 3-ona, sim ou não? Sim, era o C-O aqui. Existe a pentan 1-ona? Não, por quê? Porque se tivesse na ponta já seria um aldeído, não chamaria mais pentan-1-ona, chamaria pentanal. Vocês estão entendendo? Seria um aldeído. Então agora eu vou te contar uma característica marcante deles, tá? Isomeria. Gente, aldeídos e cetonas geralmente são isômeros entre si. Por quê? Se eu mudo a posição do C-O, o aldeído vira cetona ou a cetona vira aldeído. Vocês estão entendendo? Então geralmente aldeído é isômero de cetona. Pentanona, tá? A pentan-2-ona com o pentanal, eles são isômeros. Vocês entenderam? Só muda a posição do C-O. Alguma dúvida? Nenhuminha? Então tá uma coisa linda agora, tá? O que a gente vai fazer, pessoal? Vou voltar por lá e vou falar a respeito de nomenclatura usual. Pode ser? Ô, gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse cara tem carbonila, não é? Então eu vou te perguntar, ele é um derivado de ácido carboxílico? Sim ou não? Bom, eu vou te fazer uma pergunta, vamos ver se você lembra da última aula. Lembra que eu falei que quando a gente tomava álcool, o álcool era metabolizado no organismo, não é? Bom, primeira coisa. Gente, quando ele metabolizava, ele sofria uma oxidação. Primeiro, o álcool virava o quê, gente? O etanol virava etanal, que era o acetaldeído. Concorda comigo? Em seguida, ele era oxidado até virar o quê, gente? Ácido etanóico, que era o ácido acético. Moral da história, aldeído quando oxidado vira o quê? Ácido carboxílico. Não é ruim, então não é ele que é derivado do ácido, é o ácido que é derivado dele, né? Depende do ponto de vista. Se um aldeído ao ser oxidado vira um ácido carboxílico ao ser reduzido é o quê, gente? Vira um aldeído. Portanto, eu posso falar que esse cara, sim, é um derivado de ácido carboxílico. E por que eu tô falando isso pra você? Gente, todo derivado de ácido carboxílico carrega no seu nome isso daqui, a origem que ele teve. Por exemplo, ó, gente, olha pra cá. Se eu oxido esse cara, ele vira um ácido de um carbono, que é o ácido metanóico, né? Como é que se chama o ácido de um carbono mesmo? Fórmico, não é? Então esse cara aqui pode ser chamado pelo nome de aldeído. Olha aqui, ó, aldeído. E a gente coloca o quê, pessoal? Fórmico. Por que fórmico, gente? Ué, porque ele pode originar para nós o ácido fórmico. Tudo bem? Outro nome possível seria o seguinte. Eu pego fórmico, tiro o ico e ponho aldeído no lugar. Ficaria como, gente?
Formaldeído. É a mesma coisa, tudo bem? Gente, uma coisa que eu sempre repito pra vocês, tem aluno que desespera. Gente, ninguém, olha pra mim, ninguém no vestibular vai pedir pra você dar esse nome, né? Ninguém pede pra você dar nome usual. O cara às vezes fala esse nome e você tem que desenhar a molécula. Então se eu falo formaldeído, é o aldeído fórmico. Se é fórmico, tem quantos carbonos? Um só. É isso que você tem que saber. Tá claro pra vocês? De boa. Agora, gente, esse nome aqui não é um nome estranho, né? Alguém lembra onde é que tá presente essa substância? Numa coisa conhecida por qual nome? Formol, não é? Gente, isso daqui está presente no famoso formol. E agora eu quero te contar uma coisa que muita gente pensa errado, tá? Gente, formol não é sinônimo de metanal. Formol não é sinônimo de formaldeído. O que é o formol, na verdade? Formol é uma solução aquosa, né? Uma solução aquosa desse cara que você está vendo aqui. Pera aí, gente, o que muda quando eu falo que é uma solução aquosa? É ele puro ou é ele junto de alguém? É ele junto de alguém. Quem é esse alguém? A água, não é? Então esse cara aqui é uma solução aquosa, é ele dissolvido na água. Então agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Gente, para tudo que você está fazendo porque essa pergunta é importante. Tudo bem? Olha para a estrutura do aldeído, tá? E eu quero que você olhe também para a estrutura da cetona. A pergunta é a seguinte, esse cara aqui, ele pode fazer ligação de hidrogênio com alguém? Sim ou não? Ele tem H ligado a O ou H ligado a N? Não, ele não tem. Ele tem H ligado a quem, gente? Ao carbono. Todo mundo concorda? Se esse cara aqui, então, não tem H ligado a O ou H ligado a N, ele não é capaz de fazer o quê, gente? Ligação de hidrogênio. O que esse cara pode fazer? Bom, como o O é delta menos e o carbono é delta mais, ele é capaz de realizar qual interação, gente? Dipolo ou dipolo permanente. Tá claro para vocês? Então, como que as moléculas de formaldeído interagem entre si? Através de dipolo-dipolo. Tudo bem? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando a gente dissolve esse cara na água, olha para cá, eu vou dissolver esse cara na água. Qual é o nome da interação que a água faz com esse cara? É dipolo-dipolo? Não, é qual? Agora é ligação de hidrogênio. Por que nesse caso é ligação de hidrogênio? Gente, presta atenção, ó. Você lembra que o O é delta menos, H é delta mais. O é delta menos, carbono é delta mais, não é? Gente, me diz uma coisa. Esse cara não é capaz de fazer ligação de hidrogênio, né? Mas ele é capaz do quê, gente? De receber. A água faz ponte de hidrogênio com ele para poder solubilizar esse cara. Vocês estão entendendo? Gente, grave essa informação, por favor. Sempre que a água dissolver alguém, ela vai fazer o quê, gente? Ligação de hidrogênio. A única exceção para essa regra são os sais, porque sal executava qual interação com a água? Íon dipolo, então é a única exceção. O resto sempre é por ligação de hidrogênio. Dissolver uma molécula na água, ligação de hidrogênio. Vocês estão entendendo? Então aqui, Lívia, esse cara não podia fazer, mas ele pode receber. Então ele é um receptor de ligação de hidrogênio. Tudo bem? Agora eu tenho que te perguntar, gente, para que serve formol? Para conservar o que, gente? Geralmente cadáveres, não é? Esse cara é usado na conservação, tá? Conservação do que, gente? De cadáveres. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que esse cara aqui conserva cadáver? Por que ele preserva um cadáver, gente? Você sabe o motivo? Ah, porque ele tira água. Por que ele tira água? Primeira coisa que eu tenho que te falar é o seguinte, pessoal. Eu te disse que formol é uma solução aquosa, não é? Gente, e a concentração de formaldeído, ela varia, tudo bem? O que eu quero que você entenda é que quando a gente coloca o formol sobre uma peça, sobre um morto, tudo bem? O que vai acontecer, gente? O meio extracelular, essa solução, ela é hipertônica em relação às células. Se ela é hipertônica, o que acontece? Osmose, não é? Ocorre a perda de água por osmose. Então, o corpo vai secar. Ele vai perder toda a água que tem. Se ele perde a água que ele tem, gente, não tem mais proliferação de micro-organismos. E é por isso que esse cara conserva o cadáver. Gente, na verdade, a ação dele é uma ação o quê? Desidratante. Tudo bem? Desidratante. E o mais legal é o seguinte, tá? Como esse cara aqui é muito volátil, conforme ele volatiliza, o que ele leva com ele, gente? As moléculas de água. Então, a água vai saindo mesmo do sistema. Por isso que um morto, depois de um tempo, né, fica parecendo uma carne de panela. Não no sabor, né? Eu não sei como que é. Mas assim, na aparência, parece uma carne de panela. Quer dizer, não sei como eu respondo isso, né? Não sei porque não sei mesmo, tá? Essa é a questão. O que eu quero mostrar pra vocês é que aquela carne vai perder totalmente a sua água. Tá claro pra vocês, gente? Ok? Onde mais o pessoal costuma usar formol? Meninas.
Gente, progressiva, não é? Eu vou te contar uma coisa, se até hoje você fazia progressiva com formol, procure não fazer mais, tá? Porque isso daqui é altamente cancerígeno. Altamente cancerígeno. Altamente cancerígeno. Gente, pelo amor de Deus, tá? Formol, quando você faz um tratamento capilar, gente, primeiro, você vai fazer em temperatura alta. Concorda comigo? Temperatura alta, sua pele fica irritada. Se ela fica irritada, aumenta a absorção de medicamentos. Então você passa formol, a sua pele absorve um monte aquele negócio, tá? E os efeitos prolongados desse cara, né, ao longo do tempo são muito ruins. Então não faça mais. Se até hoje você fazia escova com formol, que é a melhor que tem, tá? Procure não fazer, tá certo? Porque realmente os efeitos são muito colaterais, ok? São demais. Tanto que pessoas ali que mexem com cadáveres, eles mexem com a luva. A pessoa que faz tratamento no seu cabelo faz com a luva, tá? Só que o seu cabelo não tá com luva. Vocês estão entendendo? E outra coisa, a pessoa que faz uma escova usando formol, ela tá inalando o vapor de formol. A chance dela desenvolver câncer ao longo da vida dela é muito maior até do que você que fez, porque ela tá inalando diariamente isso daqui. Vocês estão entendendo? Então, gente, cuidado porque esse cara é perigoso. Ok? Gente, alguma dúvida? Não? Agora eu quero falar de cetona. Ô, gente, me diz uma coisa aqui rapidinho, né? Que tipo de interação intermolecular que uma cetona faz? Também é igual. Dipolo, não é? Ela é capaz de fazer dipolo. Mas é aquela história que eu te falei. Se por um acaso a gente dissolve esse cara na água, ela pode ou não pode receber ponte de hidrogênio? Claro que pode, não é? Então a gente vai falar agora dessas duas substâncias aqui. Primeiro eu vou te dar o nome usual de uma cetona, tá? Presta atenção aqui todo mundo. Gente, o nome usual é assim. Você começa escrevendo cetona. Tudo bem? Começa escrevendo cetona. Bem criativo, não é? Agora, gente, por que eu sei que isso daqui é uma cetona? O que ele tem? C-OCC, não é? Então agora eu quero te contar uma coisa. Gente, você vai quebrar isso daqui, aqui e aqui, para poder dar o nome usual. Tudo bem? C-O vem de cetona, né? Como é que se chama esse radical? Metil. E esse daqui? Metil. Então o nome dela seria cetona, o que, gente? Dimetílica. Tudo bem? Dimetílica. Outro nome possível seria colocar assim, ó, mais antigo. Dimetil, e o final do nome, cetona, tá? É esse nome que tá aqui. Gente, ninguém vai pedir para você fazer esse nome, mas se alguém te der isso, você tem que saber montar. Tudo bem? Vamos ver se você realmente entendeu. Salibetes. Quero saber desse de cá, né? Gente, como você sabe que isso daqui é uma cetona? C-O entre carbonos, né? Então, o nome usual dele, escreva cetona. Agora, você quebra esse cara em duas partes. Tudo bem? Como é que se chama o radical da direita aqui? Né? É o propil ou N-propil, né? Vou colocar apenas propil. Como é que se chama o radical da esquerda? Metil. Então, agora eu quero saber o nome dela. Em ordem alfabética, quem que aparece primeiro? Metil. Então, é a cetona metílica, tá? Metílica e propílica. Tudo bem? Metílica e propílica. Gente, esse é o nome mais atual, ok? Nome mais antigo um pouquinho, como é que ficaria? Escreveria assim, ó. Metil, propil e terminaria o nome com o quê, gente? Com cetona. Tudo bem? Esse seria o nome mais antigo. Galera, alguma dúvida? Não? Então agora para poder fechar essa parte de cetona e eu falar da última função, tá? Eu quero falar de uma coisa com vocês. Gente, nome comum. Lembra que eu falei que você sempre tem que conhecer um representante? Um de cada função? Gente, o representante do aldeído era o formaldeído, né? Agora, quem que é o representante desses carazinhas aqui que a gente chama de cetona? É essa daqui, a tal da propanona. Alguém lembra qual que é o nome comum que isso daqui recebe? Acetona, não é? Acetona. E aqui eu tenho que falar uma coisa para você. De maneira análoga ao formol, a acetona não é sinônimo de propanona. O que a acetona é, gente? Uma solução aquosa. Isso daqui é o que mesmo? Uma solução, vou colocar aqui, ó, solução aquosa. Tudo bem? É uma solução aquosa. E, gente, deixa eu te perguntar. Se é uma solução aquosa, é porque a água é o solvente. Gente, eu vou desenhar uma molequinha de água aqui. Tudo bem? E vou te perguntar mais uma vez. Gente, cetona pode fazer ligação de hidrogênio? Ela pode fazer com alguém? Não, mas ela pode receber de alguém, não é? Por que ela pode receber? O O é delta menos, carbono é delta mais. H é delta mais, O é delta menos. Então, entre esses carinhas aqui, pode surgir o quê, gente? Uma ligação de hidrogênio. Todo mundo concorda? Pode surgir uma ligação de hidrogênio. Vou colocar aqui para você. Então, não que a cetona esteja fazendo, mas ela está recebendo ligação de hidrogênio. Tá claro para todo mundo? E agora eu vou te fazer uma pergunta muito importante. Aonde que a gente usa a cetona? Para tirar esmalte, não é? Peraí, se ela tira esmalte, ela dissolve o esmalte. Se ela dissolve, ela está agindo como o quê, gente? Como solvente, não é? Ela está agindo como solvente. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Meninas, vocês já repararam que às vezes quando você usa acetona, né, para tirar o esmalte, a sua unha fica esbranquiçada? Por que fica?
Gente, porque desidrata. A sua unha é uma queratina. Essa queratina contém moléculas de água hidratando, que fica bonitinho assim. Agora, quando você passa a acetona é uma solução que contém isso daqui, propanona. A propanona se liga a moléculas de água que estavam na sua unha. E como é uma substância muito volátil, na hora que ela volatiliza, quem que ela leva junto, gente? As moléculas de água. Por isso que sua unha fica toda ressecada. Você entendeu? É por conta disso daqui. Hoje em dia, além da acetona, que não é mais tão vendida em farmácia, a gente tem um outro solvente, que é o acetato de etila, tá? Que é, na verdade, o que, pessoal? Um éster, que a gente vai falar na aula de hoje ainda. Tudo bem? Gente, alguma pergunta até aqui? Não? Aprendemos propriedades, então? Tá claro? Então agora a gente vai para a última função antes do intervalo. Pode ser? Vamos falar de éter. Éter. Opa, diga. Oi. Obrigado por ter me avisado, não tinha reparado. Palhaça. É uma palhacinha. Vamos lá? Gente, para poder encerrar esse primeiro bloco de hoje, que eu sei que vocês já estão ficando saturados agora, tá? A gente vai falar da última função. A última função é a função éter. Gente, você lembra como que é um éter? Como é que você reconhece um éter? Cara, é o famoso coque. É o coque, coqueter, é o coqueter, é o coqueter. Esse cara aqui é o éter, coque, C-O-C. Se você tiver C-O-C, você tem um éter. Agora, gente, de onde é que vem esse cara que tá aqui? Na verdade, um éter, ele deriva da reação entre dois álcoois, tá? Dois álcoois. Quer ver? Dá uma olhada nessa reação, gente. Vou colocar aqui pra vocês. Imagine um álcool qualquer de fórmula ROH. Gente, esse R que tá aqui é um radical do tipo alquil. Pode ser um metil, etil, propil, o que você quiser. Tudo bem? Vou reagir esse cara com outro álcool, HOR'. Tudo bem? Gente, se eu aqueço esse cara na presença de ácido sulfúrico, o que acontece? Uma desidratação. Como assim, professor? Gente, esse cara aqui vai perder hidrogênio, esse daqui vai perder OH. Gente, quando isso acontece, o que ele perde? Água, não é? Água, por isso que é uma desidratação. E o que vai sobrar para nós? Vai sobrar o seguinte, ó. Vou colocar RO e agora o O está conectado a quem, gente? A esse tal de R'. Quem que é esse último composto que tem aqui? Quem que é esse composto que está aqui, gente? É o éter, não é? É assim que é gerado um éter, a partir dessa reação. Tá claro para todo mundo? Sim? Agora, gente, como é que eu faço para dar nome para um éter? Cara, é a função mais chatinha de dar nome, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Eu vou fazer a letra A, depois vocês vão fazer a letra B. Pode ser? Salazar, lê para mim do jeitinho que tá a letra A. CH3, CH2, CH2. Ótimo. OCH3. OCH3, muito obrigado, tá? Gente, prestem atenção aqui, eu vou dar nome para esse e você vai fazer o segundo, pode ser? Vamos lá, ó, vou dar o nome oficial, para tudo, por favor. Gente, primeira coisa, reconheça que ele é um éter. Por que ele é um éter? Gente, tem isso daqui, ó, isso daqui, ó, oxigênio entre dois carbonos, é o coque. Coque é o coqueter, na verdade é o coqueter. Esse cara é um éter. Gente, agora eu vou te ensinar a dar nome. Para tudo que você está fazendo, porque essa é a nomenclatura mais chatinha de todas, tá? É a mais chatinha. Gente, entenda o seguinte, ó. O oxigênio, ele divide duas fronteiras, tudo bem? E você lembra que ele derivou da reação entre dois álcoois, não é? Então, uma fronteira veio de um álcool, outra fronteira veio de outro álcool. Tudo bem? Gente, essa fronteira esquerda, quantos carbonos eu tenho aqui na esquerda? 3, não é? Vou deixar anotadinho aqui, ó. Na esquerda eu tenho 3 carbonos, não é? E na direita? Tem um só? Então me diz uma coisa, gente, qual desses lados é o maior?
O de 3, esse lado aqui é o maior, não é? E aquele da direita, nesse caso, é o que, gente? O menor. Todo mundo concorda? É o menor. Agora eu quero contar uma coisa pra vocês. Como é que você dá nome pra ele? Você vai pegar o lado menor. Você sempre começa com o lado menor. Tudo bem? Gente, quantos carbonos tem o lado menor? Quantos carbonos tem o lado menor? 1. Como que se chama o radical de um carbono mesmo? Met. Mas como que chama o radical? Metil, concorda comigo? Esse radical aqui é metil, só que você vai juntar o metil com o oxigênio. Você sabe o que dá a fusão de metil com oxigênio? Dá uma coisa que a gente chama de metóxi. Metil com oxigênio, metóxi. Se fosse propil com oxigênio, propóxi. Se fosse butil com oxigênio, butóxi. É assim que funciona, tudo bem? Agora, pessoal, presta atenção. O lado maior eu vou tratar como um hidrocarboneto. Como assim, professor? Vamos lá, quantos carbonos tem? 3 carbonos é prop. Tipo de ligação? Simples, é an. E o final, se ele for um hidrocarboneto, é o. Portanto, o nome desse cara é metóxipropano. É assim. Lado menor, oxi. O outro lado, como se fosse um hidrocarboneto. Simples assim. Tudo bem? Faça pra mim a letra B de bola. Vai, faz a B. Se não tiver lado menor e nem maior, aí dá na mesma, né? Talvez você fosse me fazer essa pergunta agora. Ou não, né, Lívia? Ou não. Oh, não. Oh, no. And Charlie. Anno. Anno. And Charlie. Ai, meu Deus do céu. Acho que ela falou por todos. Por todos. Nunca mais além. Eu fiz uma pedra muito legal esses dias na aula. Você fez? Ninguém riu. Talvez não tenha sido tão boa. Foi bom, se você ia rir, com certeza. Vai, qual? Eu esqueci agora. Putz, era tão boa que ela esqueceu da piada. Gente, olha que depoimento maravilhoso. Muito boa. Muito boa. Era um negócio que ele falava que a força era neutra. Aí eu falei que a força era neutra. Aí ninguém riu. É que depende do contexto, né, pra pessoa poder. Pra defender você. Não. Você viu que é difícil, né? Entendi. Vamos lá. Ô, gente, letra B de bola. Ó, primeira coisa, reconheça que ele é um éter. Gente, como que eu sei que ele é um éter? Oxigênio entre o que, gente? Entre 2 carbonos. É o coque. Coque é éter. Coqueter. Gente, lembra que o oxigênio divide em 2 fronteiras, amigo? 2 fronteiras, né? Vamos lá. Fronteira da esquerda, amigo. Quantos carbonos tem? 2. Então, vou colocar aqui, ó. 2 carbonos. E a da direita? Tem 2, portanto são iguais, não são? Se são iguais, o lado que você escolher tá bom, não é verdade? Como é que se chama, presta atenção, como é que se chama só esse radical aqui? Etil, mas eu vou ter que pegar ele junto de quem? Do oxigênio. Como é que se chama a fusão de etil com oxigênio? Etóxi, não é? Então esse cara aqui é o etóxi. Agora o outro lado eu trato como um hidrocarboneto. Gente, esse lado que tem aqui, quantos carbonos ele tem? 2, então 2 carbonos é o quê? Et, não é? Tipo de ligação entre os carbonos. Simples é an e o final é o. Nome dele, etoxietano. Não sei se vocês repararam, para tudo que você está fazendo. Eu fiz 2 grafias distintas, não é? Aqui eu coloquei 2 palavras separadas por hífen com acento no O. Metoxipropano. Aqui eu juntei as 2 palavras, tirei o acento, obviamente, porque não existe acento aqui, né? Gente, quando você pegar uma palavra só, e eu fiz dessa forma. O jeito que você escolher tá valendo, tá? Tanto uma grafia quanto a outra são aceitas. Beleza? Gente, esse é o nome dele. Difícil. Podrinho, não é? Agora eu vou te falar do nome usual. Gente, eu acho o nome usual mais fácil do que esse daqui. Sabe por quê? Parece muito com cetona. Quer ver? Gente, eu sei que esse cara é um éter, não sei? Então vou escrever assim, ó. Éter. Tudo bem? E agora eu vou fazer assim, ó. Já que eu sei que ele é um éter, olha pra cá. Vou ver o radical que tá na direita e o radical que tá na esquerda. Como é que se chama esse radical da direita? Metil, tudo bem? Metil, ok? Como é que se chama o radical da esquerda? Propil. Então agora eu vou escrever o que, gente? A mesma coisa, de acordo com esses radicais. Quem que vem primeiro em ordem alfabética? O metil, então, é éter o quê? Metílico, metílico e propílico. Você percebeu que o nome é igualzinho da cetona, só que mudou de cetona para éter? Sim ou não? Nome antigo, qual que era? Metil, propil e o final, éter. Tudo bem? Metil, propil, éter. Esse daqui é o nome mais antigo. Faz o seguinte agora para mim, dá os nomes desse cara aqui. Nomes usuais, vai. Os 2. Bom trabalho, amiga. Vamos lá, vamos. Quase no intervalo, Lívia. Graças a Deus. Palhaça. Vamos lá. Sem respeito também.
Vamos lá. Não. Tá bom. Então canta. Que lindo. Hã? Canta. Hã? Não? Ele deixa de chiclete. Não é chiclete, não faz falar chiclete. Hã? Fala assim. Vamos lá? Gente, vou começar por esse daqui, vai. Ó, dá uma olhadinha. Gente, nome desse cara usual. Éter, não é? Éter. Agora eu quero saber, gente, como é que se chama o radical da esquerda? Vamos, etil. E o da direita? Etil. Então qual que é o nome dele? Éter dietílico. Éter dietílico. Vamos pro próximo nome? Nome antigo, qual que seria? Dietil com a terminação éter. Nossa, gente, podre demais, não é? Podre demais. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês. Você viu que eu falei pra vocês 1.500 vezes que em toda função você vai ter que conhecer um representante. E o representante dessa função é esse cara que tá aqui, que é uma das substâncias com mais nomes na química orgânica, tá? Gente, quais são os nomes comuns que ele recebe? Eu vou te falar. O nome desse éter é éter comum, tudo bem? A gente conhece ele como éter comum, tá certo? Ou então com um outro codinome. A gente chama de éter sulfúrico. Éter sulfúrico. Agora eu quero tentar justificar o nome desses caras para vocês. Pode ser? Ô, gente, me conta uma coisa de novo. Vamos ver se você estava atenta no começo, né? Eu te falei que um éter era derivado da reação entre quem? Entre dois álcoois, não é? Qual que é o álcool mais comum que a gente conhece? O etanol, não é? Gente, então esse cara é assim, o lado esquerdo veio do etanol, não é verdade? Porque tem 2 carbonos. E o lado direito também veio do etanol, só que de outra molécula. Então, gente, esse cara é chamado de éter comum porque é o éter obtido como? Se eu pego um frasco com etanol, aqueço na presença de ácido sulfúrico, eu obtenho esse éter aqui. Por isso que ele é o éter mais comum que tem. Vocês já tiveram contato com ele? Lembra naquela aula que eu dei pra vocês de pressão de vapor, que eu trouxe aquele aparelhinho aqui, o tesômetro? Lembra? Aquele éter que tinha lá dentro era esse cara aqui, o éter etílico. Tudo bem? Outra coisa que eu posso te falar, por que ele é chamado de éter sulfúrico? Porque, gente, nessa reação ele é catalisado por ácido sulfúrico, daí vem o apelido dele. Tá claro pra vocês? Agora, gente, você lembra que aquele cara, na hora que eu colocava a minha mão, ele já ficava na forma de vapor, não é? Ponto de ebulição muito baixo. Por que esse cara é tão volátil assim? Vamos pensar? A primeira pergunta é, responde uma coisa pra mim. Essa molécula aqui é uma molécula polar ou apolar? Essa molécula é polar ou apolar? O que eu falei para você? Sempre que tem grupo funcional, ele sempre vai ter uma certa polaridade. Por que esse cara não é apolar? Alguém pode me justificar? Sendo que você tem um radical de um lado e do outro iguais, por exemplo? Gente, por conta da geometria. Geometria. Gente, essa molécula aqui não é uma molécula linear. Lembra que o oxigênio tem pares de elétrons livres, não tem? Então essa molécula é angular. Essa, na verdade, é a geometria adequada dessa molécula. Pega lá, empresta mais uma coisa para atacar no chão, palhaça. Vamos lá. Ó. Gente, essa molécula é assim. Concorda comigo? Meus lindos, esse cara tem 2 pares de elétrons livres aqui em cima. Então ele exibe uma certa polaridade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Éteres são sempre o quê, pessoal? Pouco polares. A polaridade é muito baixa. E sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Justamente por conta deles serem pouco polares, a gente usa esses caras como o quê, gente? Como solventes orgânicos. Lembra desse termo que eu falei na aula de sábado? O que significa um solvente orgânico? É alguém que solubiliza coisas apolares ou pouco polares. Tudo bem? Quer ver um exemplo? Gente, olha pra mim. Eu quero extrair um óleo essencial de uma planta. Tudo bem? Eu quero saber como é que eu faço essa extração. Gente, óleo essencial é um óleo. Se ele é óleo, é uma substância polar ou apolar? Apolar, não é? O que a gente faz? Joga éter, tudo bem? Joga o éter comum. Esse cara, por ser um solvente pouquíssimo polar, ele consegue extrair o óleo, tudo bem? E aí depois, o que eu faço? Gente, depois eu deixo isso daqui em um sistema aberto. O que vai acontecer com esse cara que é muito volátil? Ele vai embora e vai sobrar quem para nós? Apenas o óleo. Vocês estão entendendo? Então isso é uma extração. Esse cara aqui é utilizado em extrações. Agora, gente, esse cara que tá aqui em especial, tá? Esse éter sulfúrico ou éter comum, ele tem várias aplicações no cotidiano, tá? A primeira é ser o quê, gente? Um solvente, como eu falei pra vocês, acabei de falar. Tudo bem? Agora, quais são os outros usos? Gente, alguma vez, eu tenho certeza que você já teve contato com isso. Você deve ter assistido algum filme de ação que, de repente, alguém chegava pra sequestrar uma pessoa. E aí o cara chegava com um paninho e um negócio no paninho, colocava assim por trás, o cara cheirava aquele negócio e desmaiava na hora.
O que é esse negócio que a pessoa cheira, gente? Esse éter, tudo bem? Por ele ser muito volátil, na hora que a pessoa inala, uma quantidade grande de vapor vai para o cérebro da pessoa. Consequência qual que é, gente? A pessoa apaga. E é isso que acontece com esse cara aqui. Sabe o que mais? Gente, eu vou te falar. Além disso, esse cara aqui tem um efeito anestésico. Inclusive, gente, esse cara que tá aqui foi o primeiro anestésico usado em cirurgia. Gente, antigamente nas cirurgias fazia tudo a seco, tá? O máximo que fazia era dar um goró pra pessoa tomar, ficar meio doidona e depois fazer a cirurgia. Ah, tinha que amputar um braço. Dá lá uma cachaça pra pessoa, ela bebe, você vai lá e arranca o braço dela. Tudo bem? Era mais ou menos assim. Esse cara aqui, gente, primeiro, eles colocavam pra pessoa inalar. Quando inalava, o que acontecia? A pessoa desmaiava, não é? Aí eles passavam isso no local, tudo bem? Quando passava no local, esse cara é um anestésico bosta. Tipo assim, ele é melhor que nada, porém ele não é um anestésico bom. A pessoa sentia ainda a dor, tá? Só que era uma dor um pouco menos intensa. Só que ele tinha uma grande vantagem, sabe qual que era? Esse cara aqui, ó, é um baita de um antisséptico. O que isso significa? Que ele evitava a proliferação do que, gente? De bactérias, de micro-organismos. E aí, a taxa de recuperação na cirurgia aumentava muito. Gente, essa substância que está aqui, tá? Por conta dessas características, eu diria mais uma para vocês que vocês não podem esquecer. Além de antisséptico, eu diria para você que esse cara é utilizado no controle de pragas. Ele também tem uma ação, o que, gente? Pesticida. E agora eu quero mostrar uma molécula para vocês que é muito famosa no nosso cotidiano. Saleizar, tá pegando aqui? Então tá, deixa eu mostrar uma molécula para vocês. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dela, tá? Não necessariamente no nome que eu vou te dar aqui, mas você já ouviu falar no componente desse cara aqui, tá? Dá uma olhada, gente. Essa daqui é a molécula que eu quero te apresentar. Gente, essa molécula recebe o nome de eugenol, tá? O nome disso daqui é eugenol. Alguma vez na sua vida você já ouviu falar de eugenol, tudo bem? Você pode não saber onde que estava presente, mas você já ouviu falar esse termo. Na verdade, gente, sabe onde é que está presente o eugenol? No cravo da Índia. Cravo da Índia, tá? Que a gente tanto utiliza. Aquele cravinho que a gente usa tanto em receita culinária quanto para outras coisas, não é? Gente, esse é o componente chamado de eugenol. Galera, primeira coisa que eu quero que você repare. Quantas funções orgânicas a gente tem no eugenol? Duas. Como que se chama essa função aqui? OH ligado ao anel aromático é fenol. Isso daqui é um fenol. Outra função, gente, olha pra cá, ó. O entre dois carbonos. Nós temos o COC. Esse cara aqui é o que, gente? É um éter, não é? O que a gente falou sobre éteres? Cara, grande parte deles tem um efeito anestésico. São antissépticos. Assim como fenóis também eram antissépticos. Gente, presta atenção. Alguma vez você comeu algum doce que tinha, por exemplo, cravo da Índia? Ah, você vai comer um doce de abóbora. E aí, sem querer, a pessoa colocou muito e você acabou mastigando um pedacinho de cravo. Na hora que você mastiga, a sua língua levemente tem uma amortecida. Por que ele amortece? Porque ele é um éter, gente. Éteres geralmente são assim, dão esse efeito anestésico local. Agora, uma coisa que eu posso te dizer. Gente, por que se utiliza tanto cravo da Índia na culinária? Além dele ter um sabor especial, tá? Tem um outro motivo. Gente, beijinho. Por que colocam um cravo em cima do beijinho? Não é por questão de beleza. Se fosse por questão de beleza, colocava uma foto minha ao invés disso, tá? Não, eles colocam por quê? Por que eles colocam aquele cravinho ali em cima? Porque, gente, ele espanta a mosca. Ele é um antisséptico, ele é um anti-pragas, tá? Mosca não chega perto de onde tem cravo. Por isso que eles colocam assim. Por isso que antigamente, naquelas receitas de Natal, que são as coisas mais antigas que a gente faz até hoje, tender, sabe aquelas receitas de final de ano? Meninas, aquelas receitas de final de ano, tender com abacaxi, que não tem mais nada a ver fazer aqueles negócios. Que você fica esperando um tempão pra você comer gelado, é horrível, né? Aquelas receitas antigas de pernil, de tender, de aves, tá? Sempre são feitas com cravo. E qual que era o motivo disso, gente? Espantar mosca. Era justamente por conta disso. Então, se um dia você quiser espantar mosquito, tá? Pernilongo, mosca, o que você faz na sua casa? Pega um frasco com álcool e coloca cravo da Índia e deixa aquilo lá por um tempo curtindo. Depois você borrifa na sua pele, tudo bem? Você acabou de fazer o quê, gente? Um negócio para evitar que pragas cheguem perto de você. Bacana, não é? E sem contar que o cheiro é bastante agradável, inclusive. Ok? Gente, alguma pergunta até aqui? Não? Então na próxima parte a gente continua. Pessoal de casa, tchau, tchau.